Terminou a primeira etapa do Porsche Cup Brasil 2018, uma primeira etapa que já deu mostras, Thiago Mendonça, que nós vamos ter uma temporada sensacional. Será uma temporada bastante interessante, bastante equilibrada, né? Nós tivemos na Porsche Império Carreira Cup o Marcel Miller vencendo a primeira prova, né? Tivemos inclusive aquele toque entre o Lico Kaisermodel e o Werner Neugebauer, que eram candidatos à vitória, e depois na prova 2 o Werner Neugebauer foi lá e mostrou que veio uma ultrapassagem espetacular na largada, saindo de quinto para primeiro e fez aquela máxima cair por terra, né? De que não se ganha corrida na primeira curva. Ganhou sim na primeira curva. Ganhou duas na primeira curva, uma delas, a primeira, ele perdeu lá no meio da corrida já. Foi um dia de gala para os gaúchos no Porsche Império Carreira Cup. Na segunda corrida, por exemplo, nós tivemos um gaúcho vencendo, Werner Neugebauer, um gaúcho em segundo, Marcel Miller, que é o líder do campeonato, e um gaúcho em quarto, Miguel Paludo. Quem impediu essa trinca de gaúchos foi o Pedro Queirolo, que marcou um segundo lugar na primeira corrida e um terceiro lugar na segunda corrida. Sai também muito bem aqui de Curitiba em termos de campeonato, numa etapa que acabou marcada por um acidente forte, de uma plástica impressionante, com o Eduardo Rocha Azevedo. Felizmente tudo bem com ele, né, Mendonça? Exatamente, acabou provocando bandeira vermelha, né? Aliás, as provas tiveram muitos incidentes, toques, né? Normal, primeira etapa da temporada, os pilotos ainda se habituando aos carros novos, mas de qualquer forma tudo transcorreu de uma maneira interessante de ser acompanhado aqui do lado de fora. E também na Porsche Império GT3 Cup tivemos duas excelentes corridas. Precisamos destacar o desempenho do Silvio de Barros, né, Luco? Foi espetacular. Duas vitórias de Silvio de Barros, uma de ponta a ponta. Foi ameaçado pelo Tom Vale, até que o Tom teve problemas também, acabou saindo da pista e o caminho ficou livre para o Silvio. Na segunda corrida, o Silvio tomou um toque, ele deu um toque, como ele disse pra gente. Acabou se enroscando ali. É um enrosco, é coisa de corrida, mas ele foi lá para trás. Diz que viu a felicidade indo embora logo na primeira volta e foi buscar, chegou a ocupar o segundo lugar. O coach dele, o Cacá Bueno, disse pelo rádio: tá bom, já é líder do campeonato, deixa assim. Ele foi buscar a vitória, ultrapassou o Maurício Billy, fechou um fim de semana 100%, duas vitórias de Silvio de Barros, o líder do campeonato. No Porsche Império Carreira Cup, nós tivemos um show da meninada na classe 3.8, a classe da versão anterior do Porsche GT3 Cup 911 da família 991. É verdade, nós tivemos a vitória do Vitor Batista na segunda prova, né? Ele que teve uma disputa muito boa com o Marcos Varillo, foi interessante de acompanhar esse duelo entre eles, provando mais uma vez que foi um nome muito bem escolhido, né, pelo Junior Program, ele que faz parte do programa. O Marcos Varillo venceu a primeira corrida depois de largar em 10º entre os carros da classe 3.8. O Vitor Batista foi segundo colocado. Na segunda prova, Vitor Batista assumindo a liderança do campeonato com uma vitória incontestável. Mas todos os nomes desse grid da classe 3.8 você pode relacionar grandes talentos do automobilismo brasileiro que vão fazer história. Você vê nomes que a gente sabe que vão brilhar, Mendonça, no nível internacional, inclusive, disputando a 8ª posição, a 9ª posição, a 10ª posição, a 5ª, a 3ª, ou seja, foi uma constelação nessa etapa da classe 3.8 no Porsche Império Carreira Cup. No Porsche Império GT3 Cup, também com a classe 3.8, nós tivemos shows com protagonistas diferentes. Pois é, o Francisco Horta acabou vencendo a primeira prova, né, à frente do Paulo Totaro, e na segunda corrida também tivemos um excelente duelo aí, o Marco Billy saindo lá de trás, chegou no Totaro, passou e ganhou. Um show do Marco, né? O Marco Billy, que foi o pole position da etapa. Quem sai aqui de Curitiba como líder do campeonato é o Paulo Totaro. Marcou um segundo lugar na vitória do Chico Horta, marcou outro segundo lugar na vitória do Marco Billy. Paulo Totaro é o líder da classe 3.8 no Porsche Império GT3 Cup. Nós chegamos ao fim da primeira etapa, mas as férias agora, a folga, o intervalo, tudo isso vai ser muito curto, porque daqui a 3 semanas, no dia 14 de abril, teremos um novo encontro no Autódromo de Interlagos, Mendonça. O templo do automobilismo brasileiro. Com a segunda etapa do Porsche Cup Brasil 2018, nosso próximo encontro já está marcado para 14 de abril no Autódromo José Carlos Passe, em Interlagos, São Paulo. Até lá!